Bom dia a todos aqueles que participam desta nossa série Registros sobre Registros, patrocinada pela Uniregistral e pela Arispe, a cujos reitor e presidente, respectivamente, os doutores José Renato Nalini e Francisco Raimundo, eu reapresento, como de hábito, o meu melhor cumprimento e agradecimento pela oportunidade que nos dá desta reunião. Agradeço a todos os que aqui se encontram presentes e, igualmente, aqueles que nos assistem pela via eletrônica. O primeiro registro que queria fazer é uma homenagem póstuma em virtude da morte do desembargador Romero Dias Lopes, corregedor-geral do Mato Grosso do Sul, quem eu tive a grande honra de conhecer faz algum tempo, lá em Campo Grande. A notícia de hoje, aliás, algumas notícias de hoje: primeiro, a aprovação pelo Senado Federal de uma lei que talvez tenha bastante repercussão no campo da publicidade dos registros e das notas, Lei de Proteção de Dados. Vamos ver como ela será sancionada pelo Presidente da República, se é que o será. E, igualmente, a divulgação da lista de aprovados no concurso dos registros e das notas aqui no estado de São Paulo. Bom, nós vamos proceder ao sorteio ao final da nossa exposição, como de hábito, de alguns exemplares de livros. Para aqueles que estão inscritos na base de dados do EAD, da EAD, primeiras impressões sobre a Lei 13.465, obra já aqui várias vezes sorteada, trabalho do Dr. Vicente de Abreu Amadei, meu estimado amigo, e dos doutores Alberto Gentil de Almeida Pedroso e Ralfo Valdo de Barros Monteiro Filho, também amigos. Este interessante livro, Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, coordenado pelo, então, juiz-presidente da Corte, nosso reitor atual, Dr. José Renato Nalini, e o primeiro tomo dos registros sobre registros, princípios. Aliás, digo que com a publicação, que deve ter saído ontem, do registro sobre registro número 112, encerra-se o tema dos princípios, iniciando-se uma nova fase nos escritos, a qual nova fase eu vou referir-me em breve. Para os que compartilharem a nossa exposição publicamente durante o transcurso dela, vamos então proceder ao sorteio de 3 livros. Esse, Uso Capião Coletivo e Desapropriação Judicial, do juiz Márcio Câmara de Lima, e os 2 tomos do Registro sobre Registros, publicado pela editora Primos. Muito bem. De fato, agora com o previsível Registro sobre Registro número 113, iniciamos uma nova grande parte dos estudos a que nós estamos com muito esforço, ainda que aqui e ali, com carências manifestas, a nos dedicar nesta nossa série. Vamos tratar de algum relacionamento dos direitos reais com o registro de imóveis. É uma parte introdutória. Eu dizia há pouco que eu não pretendo fazer mais do mesmo. Senão, não teria nenhum sentido que eu transplantasse para a nossa série, aqui de comentários, textos já antecipados por grandes autores de direitos reais, seja no universo em geral do direito, seja no nosso campo específico do direito nacional. Os senhores têm à disposição aí um Serpa Lopes, um Afonso Fraga, ou dos autores modernos, um autor como Luciano de Camargo Penteado, meu saudosíssimo amigo, os Neres e outros grandes autores que já trataram do assunto. Então, não vejo necessidade de que eu simplesmente traslade para o nosso curso aquilo que outros já falaram e provavelmente falaram já de maneira antecipadamente melhor do que eu poderia fazê-lo. O que eu pretendo, isto sim, trazer para cá é o tratamento tradicional da matéria, quer dizer, quanto ao conteúdo, que não há outra forma, mas sobre nova perspectiva. E sobre uma perspectiva que procure, na medida do possível, prestigiar o ângulo do registro de imóveis. Vamos ver se serei feliz disso. Tratar desse assunto a partir do número 113. Não deixa de ser para mim também uma aventura intelectual. Mas eu queria contar-lhe algo que
a propósito disso, que ocorreu quando eu ainda era jovem, né? Se diz assim, in illo tempore. E certa vez fui a um congresso de filosofia lá em Buenos Aires e às vésperas desse congresso eu estive numa livraria lá, em várias livrarias lá perto do Palácio da Justiça, em Buenos Aires. Eu era juiz do 2º Tribunal da Alçada Civil de São Paulo e queria livros sobre locação. Encontrei um só. E no meu modo de ver, aquilo era uma certa pobreza editorial. Eu encontrei, no dia do congresso, eu tinha que falar lá sobre um determinado tema, encontrei-me com o presidente do congresso, era um grande filósofo argentino, padre Ponferrada, que tem um trabalho muito interessante na área da filosofia. E então eu comentei esse fato, que eu esperava achar um livro sobre locação, mais livros sobre locação na Argentina, porque no Brasil havia vários, etc. Foi quando ele me disse, não, mas por quê? Se não há novidade, se a matéria já foi tratada inteiramente, por que vários livros sobre a mesma coisa? Eu me dei conta que, de fato, eu não digo inteiramente, mas boa parte da bibliografia brasileira costuma ser isso mesmo. Mais do mesmo. Então, eu não pretendo incorrer nesse equívoco, e ainda que, admito, há certos percalços em tentar inovar a metódica ou inovar a perspectiva, porque é praticamente inafastável que vamos cometer alguns equívocos. É inafastável isso. Mas, enfim, tentar um caminho novo sobre coisas velhas. Ou seja, o novo e o velho se unindo numa perspectiva de continuidade, mas com ângulos novos. Quem quiser aventurar-se comigo nisso, ótimo. E corrijam-me, não é? Claro. Bom, também queria dizer que fui surpreendido agradavelmente pela excelência do congresso que se realizou em Bento Gonçalves. Tanto em afluxo de pessoas, quanto no nível dos pronunciamentos que lá encontrei, tirante o meu, claro. E fiquei muito surpreendido. Realmente, os gaúchos sempre conseguem fazer certas coisas nesta área que nos surpreendem muito. Eu agradeço a honra que me concedeu o meu estimado amigo, Dr. João Pedro Lamanna Paiva. Tive lá a ocasião de estar com o Dr. Zé Renato Tonalini e com o desembargador Fábio Della Vecchia. Esta oportunidade é valiosíssima. Tivemos possibilidade de jantar, também esteve lá o Dr. Ubiratã Pereira Guimarães, meu amigo. Então, isso foi tudo muito bom. Bom, superada essa fase inicial, vamos ao que viemos, não é? Estamos tratando aqui do princípio da prioridade registral, em sua quinta parte. Eu disse, esse é um tema extremamente complexo e também muito variado. E hoje nós vamos cogitar especialmente a questão da permuta. E da permuta em face do direito brasileiro. Eu tenho evitado essa particularização porque muitas vezes já lhes tenho dito que doutrina, ciência não se faz com o particular. E se nós examinarmos pura e simplesmente o direito posto, isso não é ciência. Isso pode ser muito interessante, pode ser uma parte desta coisa que é a memorização para os concursos públicos, que hoje em dia é um concurso de boa memória, mas não é ciência. Então, como a nossa preocupação é fazer ciência, ao menos ciência média, descobrindo aspectos universais, doutrinários de que tratar, tenho evitado esta referência demasiada ao direito posto. Mas aqui penso que se possa abrir um pequeno discurso para esse tratamento, na medida em que a questão da permuta como digo aqui, é muito momentosa para o tema da inscrição e depois envolvendo a base, a raiz, a prenotação que está referida no artigo 187 da lei vigorante, a lei 6.015. Diz essa lei, neste dispositivo que eu acabo de mencionar, em caso de permuta, e pertencendo os imóveis à mesma circunscrição, serão feitos os registros nas matrículas correspondentes, sob um único número de ordem no protocolo. Então, há um único número de ordem
para o título, e eu até imagino que não seja de todo impossível que esse título possa vir desdobrado. É uma hipótese um tanto rara, mas teoricamente é possível. Um número de ordem só. Ainda que os registros devam ser feitos por evidente em matrículas diversas. Bom, eu antes de mencionar aqui o fato recente aqui do Estado de São Paulo, que provocou uma grande discussão sobre o assunto, eu queria fazer duas observações aqui em caráter preliminar. Primeiro é que, como quer que seja que tratemos do tema da cedibilidade, não existe um princípio da cedibilidade dos títulos. É interessante que, frequentemente, agora está na moda isso. Qualquer coisa que ocorre é princípio. Tudo vira princípio. Isso não é uma questão de princípio. Como concentração, isso não é princípio. Isso é uma técnica, isso é algo derivado da dogmática, isso é algo que é possível ou não resolver, mas isso não é um princípio em que se vai assentar. O princípio tem que ter a ideia de ser pilar de um registro. A cedibilidade de título não é pilar do registro, não é fundamento do registro. Portanto, não deve chamar-se de princípio. Algo que pode ou não emergir de acordo com o entendimento, aliás, aqui controverso, que se deva considerar. Agora, outro aspecto muito interessante a observar é que a cedibilidade ou a cisão dos títulos apresenta uma série de espécies, ela não é unitária. Então, primeiro, é perfeitamente possível, eu cheguei a ver, no tempo um livro de transcrições, antigo, portanto, efetivamente um traslado, uma textualização copiada inteiramente do título, envolvendo a altura, uma casa situada, um imóvel situado na comarca, essa comarca foi em Mogi das Cruzes, foi no cartório do falecido Roberto Santana. O cartório registrou um imóvel de Mogi das Cruzes, que era a comarca dele, mas mencionava na transcrição um imóvel situado no Rio de Janeiro, porque ele copiou inteiramente, quem fez o ato copiou inteiramente, a venda de um cavalo e até de um escravo, tudo numa mesma escritura. Ora, esse fato já nos põe à mostra, deixando de lado que a altura com a escravidão se considerava uma pessoa, que então não se tinha como pessoa, objeto de um direito, objeto de um título, hoje evidentemente suplantada com sensatez pelo campo do direito, mas deixando de lado isto, não teria muito sentido que o título não pudesse ser cindido quando se tratasse, por exemplo, da alienação conjunta, no mesmo título, de um móvel, por exemplo, de um cavalo ou de um automóvel. Se alguém faz uma escritura e faz ali, olha, eu tenho aqui o meu imóvel, estou permutando, por exemplo, com 2 automóveis, 2 Mercedes. Ponto. Então, não podemos cindir o título? Claro que aí podemos cindir o título, é evidente. Isso é um caso palmar de cindibilidade. E ainda assim também de imóveis situados em circunscrições distintas, porque se o título não fosse passível de cisão, sequer seria possível que se fizesse, por exemplo, permutas ou mesmo alienação de 2 ou 3 imóveis situados em circunscrições distintas. Portanto, a cedibilidade do título parece de uma evidência palmar. Isso não tem nada a ver com a possibilidade de registro de permuta na forma como eu vou cogitar aqui, mas estamos tratando só da cedibilidade. Há também uma hipótese interessante que eu vi referida, foi a primeira vez que vi, eu quero pagar aqui o crédito disso. Alguém me procurou lá em Bento Gonçalves e me fez uma pergunta interessante sobre cedibilidade subjetiva. Eu não tinha pensado na denominação, a designação. A designação me parece muito boa. É a hipótese de, por exemplo, o comproprietário de um imóvel alienar esse imóvel, cada um deles com a sua fração ideal, e um dos proprietários, um dos comproprietários, está afetado por alguma sorte de indisponibilidade. Esse negócio é perfeitamente possível de fazer-se. E aí o título é cindido porque só uma parte não é alienada. Ou seja, a parte daquele que tem contra si a moléstia da indisponibilidade. Então, o que nós fazemos? Cindimos subjetivamente o título. Uma aquisição, uma alienação que não aflige o todo. Se o interessado adquire, por exemplo, 4/5 partes de um imóvel, é problema do interessado que pode comprar frações ideais. Então, é possível também cogitar dessa cisão subjetiva. Mais uma vez, apenas por honestidade intelectual, observo que isto não significa automaticamente, ipso facto, que se admita
como eu admito, o registro, por assim dizer, de uma das pernas da permuta, deixando a outra. Isso é matéria à parte que nós vamos tratar. O que aconteceu, para realçar aqui a contemporaneidade da discussão, e eu volto a dizer aqui, a perseverante controvérsia que existe sobre o tema, basta dizer que isto é sempre algo que me aflige e que eu tenho que considerar com muito respeito, o fato de que o doutor Narciso Orlando Neto não concorda com a minha posição. Isso, para mim, é de importância. Eu preciso, efetivamente, sempre que ele se opõe ao que eu penso, eu preciso parar e pensar se eu não estou errado, como pode ocorrer. Mas, assim, o Conselho Federal da Magistratura de São Paulo, em fins de 2010, teve uma apertada maioria de votos, por 4-3, admitiu o registro parcial de uma permuta de imóveis. O que aconteceu nessa votação de 2010? Como o julgamento foi público, eu me sinto autorizado a revelar o que se passou durante a discussão. O relator do recurso da dúvida negava a possibilidade de que se registrasse só um dos imóveis, a aquisição de um dos imóveis, enquanto não se registrasse o outro. E é um problema operacional, problema prático complicadíssimo, que também não tem uma resposta muito cômoda, é que um dos imóveis é situado em outra circunscrição e não houve apresentação do título lá. Isso que é o problema, seria que forçar alguém interessado a registrar também o outro, sob pena de o negócio se desfazer. Votou com o Corregedor-Geral, meu querido amigo, desembargador Manuel Pereira Calças, então Corregedor-Geral, hoje presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Luiz Antônio, presidente da Seção de Direito Privado, e o desembargador José Carlos Xavier, Gonçalves Xavier de Aquino, meu estimadíssimo amigo, decano do tribunal. Muito bem. A discussão se estabeleceu e ficou 3-3, dependendo do voto, então, do presidente, do desembargador Paulo Dimas, que estava inseguro. A minha argumentação central era de que se nós admitíssemos que alguém se recusasse a cumprir uma das partes dessa permuta, admitiríamos a rescisão da permuta por ato unilateral. O presidente ele estava em dúvida, a discussão era complexa, né? E a gente sabe como é isso, o debate no tribunal, em votação de colegiado, nem sempre todos os argumentos são sopesados de maneira adequada. Isso vale muito a retórica, o poder persuasório, etc. Até que eu tive uma ideia de um argumento que atuou bem. Eu disse, desembargador Paulo Dimas, imagine o seguinte, Vossa Excelência morou aqui na periferia de São Paulo. Ele morava anteriormente em Alphaville. E lá em Alphaville aconteceu que houve vários casos, durante um determinado período, de permuta de imóveis de Alphaville com imóveis situados em Miami. Gente que comprava apartamentos, quer dizer, adquiria apartamentos em Miami Beach em troca de imóveis em Alphaville. Isso por quê? Primeiro, por interesse de alguém do Brasil de ter um imóvel nos Estados Unidos. E, em segundo lugar, porque muita gente que vinha dos Estados Unidos para o Brasil, vinha para trabalhar aqui, tinha interesse em adquirir imóvel também no Brasil. Muito bom. Eu disse, nós vamos impor as normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça para atuar também nos Estados Unidos? Aguardar o registro lá para poder registrar aqui? Esse argumento foi decisivo. É um argumento prático, essa é a verdade. Do ponto de vista teórico, isso não tem grande valor. Mas, às vezes, a argumentação bastante prática mostra o absurdo de se exigir coisa diversa. Então, firmou-se o entendimento, por 4-3 naquela ocasião, de que a permuta era possível de exercitar-se, mas faltava algo mais. A meditação precisava prosseguir. Quando, posteriormente, já em tempos bastante recentes, o Conselho, por votação unânime, com voto do relator corregedor, que era o corregedor-geral, adotou por 7-0, vou dizer, o entendimento de que é possível o registro da permuta nas circunstâncias que vamos ver em seguida. Eu não acho que a questão esteja inteiramente superada. Eu acho que ela vai voltar ainda ao debate e acho interessante que volte a discutir isso. Não é um tema que diz, olha, isso é patente que esteja acertado. Bom, vamos ver. Em que se resume, de maneira substancial, essa controvérsia? Que está em saber se é possível registrar
parte do negócio de permuta. Ou seja, uma de duas aquisições, duas entre três ou mais, etc. É isto. Ou se, ao revés, a unitariedade negocial impede o registro fracionado. Notem que essa circunstância de impedimento, a tese do entrave ao registro fracionado, deriva exatamente do artigo 187, ou seja, do fato de a prenotação ser única, do número de ordem ser único. Portanto, está inteiramente ligado com a questão da prenotação. A tese do aproveitamento pleno, aproveitamento plenário da inscrição de permuta, ou seja, de que não se admita seu registro parcial, já era perfilhada entre nós por Lisipo Garcia, no volume 1º do seu O Registro de Imóveis, uma edição de 1922. Portanto, é uma tese bastante antiga. E ele confirmava, nesse sentido, expressamente uma opinião de Troplong. E calçava-se no que dizia, então, o artigo 256 do Regulamento Brasileiro 370, de 1890, 2 de maio, que é o seu regulamento republicano, o primeiro regulamento republicano. Para avessar, em resumo, o entendimento de que, no contrato de permuta, o imóvel ocupe simplesmente o lugar do preço. Ou seja, Troplong negava essa possibilidade de que, no contrato de permuta, o imóvel ocupasse o lugar do preço. É que se na venda e compra, eu escrevo aqui a tese que estamos discutindo, a propriedade de uma coisa é transferida por um preço, vale dizer, por moeda, já na permuta, a propriedade de uma coisa é transferida pela aquisição de uma coisa. Essa era a tese adotada por Lisipo Garcia na linha de Troplong. Daí sua conclusão. Tem um S a mais aí, precisava avisar a doutora Amanda depois. No sentido de que, numa permuta de imóveis, não seria possível a transcrição de um dos prédios sem que se fizesse a do outro. Ou se faz, portanto, nessa tese, a inscrição de todos, ou não se registra nada. Dizia o artigo 256, que eu acabo de mencionar, do decreto 370, aspas, quando o objeto da transcrição for uma permutação ou subrogação de imóveis, haverá duas transcrições. Notem que aqui eles só imaginam permuta entre dois imóveis, quando é possível, muito maior âmbito para a permuta. Com referência recíproca e números de ordem seguidos no protocolo e no livro de transcrição, sendo também distintas e com referência recíproca as indicações do indicador real. Essa norma reiterava, essencialmente, a enunciação do artigo 281 do Decreto Nacional 3.453, de 1865, decreto dos saudosos tempos do frutuoso Império Brasileiro, que assim dispunha. Leio para que vejam a similitude. Quando o objeto da transcrição for uma permuta ou subrogação de imóveis, haverá duas transcrições, novamente o mesmo equívoco, com referência recíproca e números de ordem seguidos no protocolo e no livro de transcrição, sendo também distintas e com referência recíproca as indicações do indicador real. Seguindo na mesma linha, o regulamento de 1939, o nosso decreto 4857, previu que, aspas, na permuta haverá duas transcrições com referências recíprocas e números de ordem seguidos no protocolo e no livro de transcrição, sendo também distintas e com referências recíprocas as indicações no indicador real. São essas mudanças legislativas que não representam mudança praticamente nenhuma, né? Mesma redação que prossegue. Admitindo-se de comum, em boa parte da doutrina brasileira, o entendimento de Lisipo Garcia, nesse sentido, eu menciono aqui o grande Miguel Maria Serpa Lopes, no item 557 deste magistral Tratado dos Registros Públicos. Há uma posição intermédia que eu queria mencionar, indicada por Amaral Gurgel, outro doutrinador do nosso registro, que admitia a ruptura do aproveitamento pleno somente quando os imóveis objetos se situassem em circunscrições diversas. Interessante. Ele dizia, bom, se a permuta disser respeito, suponhamos, a 2 imóveis, ou 3 ou 4, não importa, que estejam submetidos a uma mesma circunscrição imobiliária,
ou se faz do todo ou não se faz. Entretanto, se estiverem circunscrições diversas, pode fazer-se separadamente. Isso, na verdade, atendia mais ao interesse prático do que a uma teoria. Sem embargo disso, o prestígio desta orientação fica aqui realçado, especialmente tendo de reconhecer-se como é forçoso a autoridade de Lisipo Garcia, que mais uma vez se toma também no nosso caso atualmente no pilar textualístico, uma leitura literal do artigo 187 da lei brasileira atual, a 6.015, Carvalho de Mendonça ensinara que o permutante não se restringia, atenção para isso, em caso de lesão, à demanda de perdas e danos. Qual seria a lesão do permutante? A mais plena. Ele vê registrada a permuta de alguém, mas ele não adquire. Essa é a lesão plena. Poderia haver outras, alguns vícios desconhecidos, algumas perdas acessórias, mas essa era fundamental. Mas então, diz Carvalho de Mendonça, não se restringe a perdas e danos. Ora, notem o seguinte, quando ele diz não se restringe às perdas e danos, significa que as perdas e danos são possíveis. E, portanto, ele já admite que essa pode ser uma perda total, um perdimento total, e que, portanto, tem uma ação para recobrar-se financeiramente do que perdeu. Então, ele já admite aqui. E ele diz na sequência, podendo repetir o que deu se a outra parte não realizou sua prestação ou lhe transferiu a coisa que não lhe pertencia. Então, ele tem duas saídas. Ou ele pede perdas e danos e restituição financeira, compensação pecuniária, ou repetição, ou seja, devolva o imóvel. Então, já temos a possibilidade, ou seja, admite-se implicitamente na doutrina de Carvalho de Mendonça a possibilidade do registro de uma perna só, de duas, três, de uma permuta. Assim é que, entre outros, na doutrina brasileira, agora mais atual, eu posso invocar o apoio a esta tese da possibilidade da inscrição parcial da permuta, do saudoso Gilberto Valente da Silva, de meu amigo doutor Ademar Floranelli, do não menos saudoso notário Antônio Albergaria Pereira, grande notário aqui de São Paulo, e deste, que talvez seja hoje a mais fulgurante das autoridades ascendentes no registro de imóveis, no direito registral notarial brasileiro, que é o Dr. Josué Modesto Passos, conhecido de todos. Um modelo de sensatez e de prudência jurídica, o Dr. Josué, preciso que se diga isso. Na jurisprudência pretoriana, a posição adotada nessa matéria foi oriunda do Dr. Gilberto Passos de Freitas, estimado amigo também, que foi corregedor-geral do Distrito de São Paulo. E eu suspeito, só que agora é mera suspeita, eu não consultei a pessoa a quem vou referir, mas eu suspeito que como o assessor principal na área de registro de imóveis, ao tempo em que o Dr. Gilberto Passos de Freitas era o corregedor-geral do Distrito, era o hoje desembargador Vicente de Abreu Amadei, eu suspeito que a posição do Dr. Vicente seja exatamente esta, adotada pelo Dr. Passos de Freitas. Portanto, de algum modo, estou aqui invocando mais uma autoridade possível em favor da tese da possibilidade do registro parcelar. Bom, esses todos adotaram o entendimento de admitir, na via registrária, a cisão do título de permuta, ainda que com a ressalva de eventual recorrência a demandas judiciais. Claro, eu cindo o título, mas fica em aberta a possibilidade de que o prejudicado se vá para a via judicial. E é essa solução que eu estou inclinado. Digo eu, por minha vez, que o contrato de permuta apresenta tanto uma equivalência de obrigações dos contratantes, quanto uma recíproca e dúplice função dos bens permutados. Isso aqui nem sempre se vê. Realmente, os bens permutados têm duas funções no contrato de permuta. Vamos tratar aqui de permuta de imóvel, não é? São estes, sob certo aspecto. O objeto material de uma aquisição jurídica, ou seja, eu estou adquirindo um imóvel, e o que eu estou fazendo? Esse é o outro aspecto. Eu estou pagando a minha aquisição por meio de outro imóvel. Então, eu adquiro um imóvel e pago com o imóvel esta aquisição. Então, eu tenho duas funções. Ele serve tanto de algo para adquirir como de pagar, depende da posição. Para o adquirente,
é um objeto de aquisição. Para quem o entrega, é objeto de pagamento, ou seja, ocupa a função do preço. Essa característica da permuta não importa por si só, é negativa da autonomia jurídica dos títulos de aquisição ou de alienação, de modo que deve admitir sua consequente cindibilidade formal e material, ou seja, tanto na forma, no próprio instrumento, quanto materialmente. São dois negócios. Olha, eu estou adquirindo, eu adquiro. Muito bem. Como eu pago? Eu pago por meio de outro imóvel. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que são coisas autônomas. Eu estou pagando por meio do imóvel. Imaginemos o seguinte, essa é a hipótese. Vamos admitir que eu queira comprar esse livro, queira adquirir esse livro. Comprar não, adquirir. E vamos fazê-lo por meio de uma permuta. Eu digo, olha, eu em troca entrego estes óculos. Está muito bem. Então o doutor Pedro já pode ficar com o livro e me dar os óculos. Os óculos, depois se descobre que os óculos eram furtados. A aquisição já se deu. Ele pode tentar desfazer essa aquisição porque o preço apresentou um vício. Então pode entrar na via judicial. Mas com a só tradição já está consumado o ato. Então vamos discutir sobre o preço. Foi bem ou mal pago, se o negócio é rescindível, se não é, se há perdas e danos, se ele prefere receber em dinheiro, etc. Bom, não custa observar que além da variedade das coisas materiais suscetíveis de permutação, e eu estou aqui supondo de maneira gráfica permuta de imóvel por móvel, que é um caso possível, não é incomum que no curso de negociações uma venda e compra se converta de fato em permuta. Atenção para isso. Ou uma permuta se converta em venda e compra, propiciando a aparição dos casos que este autor espanhol, Pelayo de la Rosa, designou in facultate solutionis, ou seja, algo que exige uma tomada de posição sobre o momento consumativo do negócio. Por exemplo, se a origem um dado ajuste se firme com a condição de recebimento de um preço em pecúnia numerata, sua intercorrente mudança, substituindo-se a moeda por outra coisa, torna o contrato juridicamente uma permuta. Imagina, eu digo assim, olha, vamos contratar aqui uma compra e venda. Eu pago 1 milhão por esse imóvel. Aí no curso da negociação, já firmado, disse, olha, em vez de eu pagar 1 milhão em dinheiro, eu tenho esse imóvel aqui que vale 1.100, mas não tem liquidez imediata. Aceita, aceito. Está ótimo. Pronto. E a pergunta é, ainda é compra e venda ou já substituído por uma outra coisa se torna permuta? Se o ajuste é eclético, vale dizer, pactuado com indicação de pagamento monetário, mas com a faculdade de substituir-se a moeda por outra coisa, é negócio de venda e compra ou permuta? Imagine que nós façamos isso. Eu contrato com o Dr. Ricardo Felício Scaff, meu estimado amigo, juiz da primeira vara civil da comarca de Guarulhos, diretor do Fórum Local e que nos honra e alegra aqui com sua presença. Contrato com ele a aquisição de um imóvel e digo, olha, ou eu vou pagar em dinheiro, se eu conseguir levantar aqui um fundo de garantia, etc., etc., ou pago com um imóvel. Que tipo de negócio é esse? É compra e venda ou é permuta? Então, começamos a ver que não é tão simples resolver isso na prática. Não pode fazer, temos que admitir plenariamente esse negócio ou não. Assinale-se de caminho que no direito romano, isto é importante, solucionava-se o tema com a doutrina de a convenção inicial fixar o caráter do negócio. Ou seja, a mudança posterior não alterava o negócio. Se era compra e venda, se eu paguei com o imóvel, continuava sendo compra e venda. O que realça esse meu ponto de vista de que era possível a aquisição e o registro de uma só parte da permuta. Isso está no digesto, eu cito aqui o digesto 18.121. Ora, a permuta é um contrato de natureza consensual, o que vale dizer que o título se aperfeiçoa sem a tradição da coisa. E cuidando-se de permuta relativa a bem imóvel, o modo registrário no direito brasileiro é constitutivo, ainda que o negócio já se tenha por aperfeiçoado com só acordo de vontades, que inclui a intenção da tradição. O acordo de vontades na permuta inclui a tradição, a intenção da tradição, da entrega da coisa. Mas no direito brasileiro, o modo constitutivo depende, como de hábito, em nosso direito, do registro. É de todo possível, e assim já mencionei há pouco a doutrina de Carvalho de Mendonça, que a evicção,
e o vício redibitório possam acarretar o desfazimento da permuta. Mas isso não é obrigatório. Esse é o tema. Porque o prejudicado pode eleger entre a indenização, a execução específica do negócio, a obrigação de registrar, ou o recobro do imóvel que lhe serviu de meio de pagamento de aquisição frustrada. Esse é o ponto. Aqui nós estamos exatamente no centro. O que eu posso fazer? Vamos lá. O Conde faz comigo aqui um negócio de permuta. Eu registro a aquisição do imóvel que ele ofereceu a permuta, mas ele não consegue registrar o meu por uma série de coisas. Falta um alvará de construção, falta o pagamento correspondente aos tributos, ou houve algum problema, ou há indisponibilidade de um meu bem, etc. Então ele tem 3 vias que ele pode escolher. Ele pode indenizar, olha, já que o meu imóvel valia 1 milhão, eu quero 1 milhão. Pague o preço, eu não consegui receber. Pode executar especificamente o negócio, obrigação de registrar. Imagine que só não consegue registrar porque eu estou sonegando um documento, sonegando alguma coisa. Ele então entra com uma execução específica do negócio, uma ação própria, a demanda de obrigação de fazer. Ou pode reaver o imóvel que lhe serviu de meio de pagamento da aquisição frustrada. Então ele tem 3 caminhos. Não se fecha a porta, portanto, até mesmo a devolução, a restituição ao status quo ante. E eu cito aqui a doutrina, mais uma vez, já mencionei, de Pelayo de la Rosa Díaz. É um livro muito interessante. Chama-se La Permuta desde Roma al Derecho Espanhol Actual. Uma edição já do século passado, de 1976. O que, entretanto, parece que não se pode admitir é que o negócio de permuta fique entregue à potestatividade de um dos contratantes, ao ponto de que, recusando-lhe este o registro, isto é, frustrando-lhe a intenção da tradício implicada no consenso negocial já firmado, possa levar unilateralmente à resolução do contrato. Ora, eu não vou deixar registrar a minha parte de alienação. Não vou deixar fazer isso. Então, com isso eu resolvo o contrato. Aí eu me arrependi, não quero mais permutar, então eu vou negar os documentos, aí que está resolvido. Ele não consegue registrar o dele, a aquisição dele, porque eu não registro a minha. É esse o problema. Então, nós vamos admitir uma potestatividade. Uma das partes desfaz quando quiser o negócio. No aspecto de direito substantivo, ou seja, do direito das obrigações, o tema diz respeito à eficácia do negócio jurídico. Quem padeça do perdimento do domínio por força de um registro stricto sensu, adimpliu bem. O que vale dizer? É válido e eficaz o registro, mediante o qual esse adimplemento se realizou. E essa inscrição, que é uma manifestação pública, atua em relação a terceiros. Notem. Então eu registro uma parte dessa aquisição, enquanto pende a outra, que pode estar em outra circunscrição, não é? Vai ser realizada na outra. Enquanto isto ocorre, o terceiro tem notícia dessa aquisição e ele pode ser frustrado porque a permuta não se realizou em outro cartório. Isso parece excessivo também. Aí se cria, quer dizer, certas regulamentações, que foi esse o argumento que eu utilizei para convencer o desembargador Paulo Dimas, que é uma inteligência privilegiada, Paulo Dimas, capta muito bem, sobretudo, as implicações jurídicas. Eu disse, olha, o que nós vamos fazer? Porque o corregedor dizia, não, é simples quando tratar de outro cartório. Aguarda a qualificação lá, a hora que ele der sinal verde lá, registra aqui e registra lá. Isso é uma situação, com todo o respeito, de copa e cozinha, não é? Vamos cozinhar uma solução. E eu disse, por isso que eu disse ao doutor Paulo Dimas, nós vamos ter que pedir para o registrador de Miami, que eu nem sei se lá se faz registro ou se é seguro de títulos, que lá nos diga, está qualificado positivamente, registre aí que eu registro aqui. Isso não parece bem. Vamos impor soluções das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça, por mais que o tamanho delas, nós sabemos, seja muito vultoso, para aquisições em Miami. Parece excessivo. E esse argumento realmente pesou, a ponto de que o desembargador Manuel, que é um homem extremamente preparado, realmente uma cultura jurídica invejável, repensou o tema, remeditou e na outra vez terminou por concordar com a solução que eu havia sugerido. Daí que a inviabilidade de outros registros, estrito sensu, referentes a uma só permuta, e, portanto, inadimplemento da outra ou das outras prestações de um negócio de troca, não importe necessariamente na invalidade
ou na ineficácia do adimplemento que já se cumpriu de modo adequado. Não é por si só inválido. Assim, com independência de outro registro estricto sensu que se houvesse realizar, o primeiro desses registros é válido e eficaz, até que acaso se desfaça. Isso é possível. Desfazimento que dependerá do que, em âmbito extra-registral, ou seja, numa demanda judiciária ou em eventual acordo, venham a ajustar os figurantes no contrato originário, ou seus sucessores, ou decidir o juiz sobre o inadimplemento, em demanda própria e segundo o direito material. Ou seja, ela permanece válida, aliás, é o que está na lei, não é? O artigo 252 da Lei de Registros Públicos não diz que o registro permanece válido ainda que diz isso. Vamos resolver esse assunto. Ou seja, eu não concordo, a permuta, não, a meu ver, não me satisfez, porque eu paguei com o meu imóvel, o permutante registrou e eu não consegui fazer o registro do meu. Então agora eu não quero mais esse negócio. Eu não vou não quero mais o imóvel dele, eu quero desfazer o negócio. Pronto, possível. Mas por meio judicial ou por meio de um acordo. E até lá, aquele registro continua em vigor. Conclusão diversa levaria a que um figurante de má-fé pudesse desfazer unilateralmente o negócio da permuta, abandonando a intenção da tradição e recusando-se a dar a registro a transmissão que o beneficiasse. Tenha-se em conta ainda que quando se trate de negócio pró-soluto, atenção para isso, a inviabilidade do registro de uma das aquisições objeto de permuta atrai somente uma persecução indenitária. Porque isso era possível. Nada impede que num contrato desse se diga que se observe uma condição pró-solvento, que só se consume quando... Mas se ela é pró-soluto, a pretensão é indenitária. Diversamente, portanto, como está dito, quando o negócio é pró-solvendo, leva-se exatamente em conta a vinculação causal, que se desconsidera com ajuste pró-soluto. A eventual intenção firmada de os contratantes adquirir os imóveis objetos da permuta sugere que se estabeleçam condições, quando quer o caso, suspensiva ou resolutiva com caráter pró-solvendo. Isso é possível. Porque muitas vezes a permuta se faz exatamente porque eu quero o imóvel tal. Eu não quero dinheiro, não quero, não, só eu quero realmente esta casa. Bom, então aí nada impede que eu indique uma condição. Olha, isso só se vai cumprir desde que a condição se realize. Eu quero este imóvel. De tal sorte que, cumprida ou desatendida a condição, caiba averbar-se o implemento ou déficit, com os efeitos consequentes. Nada impede que se faça isso. Embora aqui também haja um ponto de divergência, porque o doutor Narciso, início, ele se afasta da doutrina amplamente dominante, julga não ser possível, opina não ser possível, registro sob condição. Essa é a posição dele. Como de hábito, partindo da autoridade de que parte, tem que ser considerado. Por fim, a possibilidade de cisão do título de permuta torna viável o registro do escambo de terreno por unidades edilícias futuras. Esse que é um ponto que o Dr. Marcelo Terra, grande advogado na área do direito imobiliário aqui em São Paulo, num trabalho chamado Permuta de Terreno por Área Construída, que consta das doutrinas essenciais, volume 3º, estou mencionando aqui, diz que poderia impedir-se se nós não admitíssemos a permuta parcelar. A recusa do registro da permuta, nesta situação que menciona o doutor Marcelo Terra, implicaria efetivamente um gravíssimo entrave à praxis imobiliária, com efeitos econômicos indesejáveis. Eu, normalmente, não considero os fundamentos econômicos, por si sós, como fundamentos bastantes para decidir as questões jurídicas. Mas é preciso dizer, lembrando aqui uma frase célebre do grande Francisco Elias de Terrada, que a função do direito é reduzir a economia à moral. Ou seja, não podemos também negar a realidade econômica. Portanto, não parece que em situação de controvérsia como esta, nós devamos pender para um quadro que vai provocar detrimento na área econômica. Ao contrário, o direito deve vir o mais possível para solver as questões econômicas. Aqui é um caso propício a que se entenda que tem razão o doutor Marcelo Terra, porque de negar-se essa possibilidade do registro parcelar, nós iríamos efetivamente entravar a praxis da negociação imobiliária, das construções, etc. Em resumo, para concluir,
A unidade do número de ordem do protocolo, agora voltando à questão do protocolo, é apenas isto. É um número para dar, quando possível, equivalente de direito posicional a permutantes de imóveis situados em uma só e mesma circunscrição. Só isto, nada mais. Não se há de ler que essa equivalência de direito posicional signifique unicidade de qualificação, incidibilidade dos títulos formal e material, controle registral substituinte da via judiciária, etc. Eu aproveito aqui para, antes de concluir aqui a nossa aula, dizer o seguinte: eu, lá em Bento Gonçalves, tive a ocasião de assistir uma brilhante palestra, efetivamente, de um jovem, professor jovem, que, enfim, reduziu, a ideia era reduzir tudo a números, a algarismos. Tudo isso. Tudo passava a ser elemento digital, eletrônico, bits e bytes, etc, etc, etc. E, de certo modo, ele, volto a dizer, numa posição brilhante, seguia na linha, ou concretizava na linha que, na véspera, havia advertido, não para pregá-la, havia advertido como um receio o desembargador Renato Nalini ao falar da possível robotização, chamemos-lo assim, também nas notas e nos registros públicos, como um fenômeno resultante disso que nós vivemos, dessa crise da chamada Quarta Revolução Industrial. Uma exposição também brilhante do desembargador Nalini, muito nutrido de informações. E no dia seguinte, na verdade, isso que parecia na manifestação do Dr. Nalini, um temor, quer dizer, uma prognose temível de uma situação que poderia brevemente ocorrer, no dia seguinte era proposto já como algo, por este outro palestrante, algo praticamente fatal. Mas essa redução à quantidade, ao número, à robotização, levou interessante, ao remate nessa exposição dele, da desnecessidade do notário e também do registrador. Ele não chegou a falar do registrador porque parou a meio caminho sugerindo que ninguém temesse o blockchain, que o blockchain resolveria todos os problemas de segurança. E quanto ao notário, dizendo que ele não vê motivo para que o notário também não participe de documentos elaborados com maior segurança pela via digital, ou seja, por números, porque ele reduzia tudo a uma questão de algarismos. Tudo um problema de linguagem e de algarismos no plano digital, no plano eletrônico, etc. Ou seja, tornando a figura do notário mais ou menos como um ornamento, como se fosse uma moldura de um quadro. No fundo é isto. E o que está em jogo aqui é que essa visão quantitativa das notas e dos registros, ou seja, essa tentativa de ver a coisa só do aspecto externo, deixa de considerar aquilo que talvez seja o momento de sublinhar com muita importância, a qualificação jurídica. Nós estamos esquecendo que o notário e o registrador, frequentemente, né, que o notário e o registrador são juristas, não são técnicos de documentação. Ou como eu disse no texto que foi publicado ontem aqui pela Registral, não são amanuenses eletrônicos. Não são amanuenses eletrônicos. Elaboram documentos, sim, os documentos que elaboram são muito importantes, um e outro, mas antes de elaborar esses documentos, exerce uma função prudencial que não pode ser exercitada por um robô. Então nós temos que tomar cuidado, um tanto de cuidado com essas visões um tanto apocalípticas, que tornam, na verdade, dispensável a figura do registrador e do notário. Quando o notário e o registrador, sendo funções da comunidade, ou seja, nascidos por uma exigência da própria vida comunitária, são, acima de tudo, qualificadores. Gente que qualifica juridicamente. Gente que compreende fatos, que os interpreta, que procura soluções jurídicas adequadas. Em ordem à distribuição do justo, e não a ordem a uma equação aritmética, matemática, geométrica, etc. Toma cuidado com isto. Bem, assim encerramos a nossa aula de hoje. Vamos ao sorteio dos livros. Vamos ver se vem para a tela aqui. Nossa administração vai cuidar com a competência habitual do nosso sorteio. Ah, já passou aqui a doutora Laura, quando nós estamos indo, está vindo, né? Indo e vindo. Então, primeiro dos livros, primeiras impressões sobre a Lei 13.465,
Dr. Evandro Messias Ferraz de Oliveira. Segundo Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, Dr. Tadeu Gandolfo, não sei se Cote ou Coque. Terceiro, Dr. Ronaldo José Marques Júnior. E, finalmente, doutora Patrícia Catarucci, usucapião coletivo de desapropriação judicial, do Dr. Márcio Câmara de Lima. Dr. Carlos Londe, este registro de imóveis, tomo primeiro. E a doutora Lucimara Pertel, registro de imóveis, tomo número 2. Eu agradeço a todos a atenção que dispensaram a essa nossa exposição. Estamos nos aproximando perigosamente da centena de exposições aqui, não é? É interessante como o tempo vai passando, são 93 semanas seguidas, salvo 2 interregnos, exatamente entre o Natal e o Ano Novo, que nós não temos aula. Fora isso, sempre tivemos aula todas as semanas. A maior parte das vezes ao vivo, outras vezes, por força de circunstâncias, aulas gravadas. Penso que alguma coisa já se tem feito e lá em Bento Gonçalves eu fiquei surpreendido com o fato de que algumas pessoas me procuraram e dizendo que assistiam anonimamente às nossas exposições aqui. Coisas que eu não sabia. E, aliás, eu gostaria de saber, porque, de algum modo, é preciso que, a esta altura, eu também me entusiasme a continuar. Eu posso perfeitamente estudar para mim próprio, não é? Evito os riscos de uma exposição pública, mas sabendo que há gente a quem eu possa servir, de algum modo, ainda que seja com rudimentos que essas pessoas possam melhor do que eu desenvolver e corrigir, eu me sinto efetivamente empolgado. Agradeço mais uma vez o Dr. José Renato Nalini e o Dr. Francisco Raimundo pela oportunidade que nos concedem, a todos os que aqui se encontram presentes e aqueles que nos assistem pela via eletrônica. Sem este público, volto a dizer, eu faria melhor em ficar na minha própria casa, meditando um pouquinho. Este público é de extremo valor para a continuidade aqui dos nossos esforços conjuntos. Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus permitir.